Cari, boa noite, né? Mais uma aluna recolocada pelo Admirável Emprego Novo. É uma alegria conhecer a tua história, saber aí como é que foi a tua recolocação. Tô super curiosa, né? Como eu disse, a gente não grava, não marca script, é realmente um bate-papo para conhecer como é que foi a tua história de sucesso. Então, eu queria que tu começasse te apresentando. Eu sou a Cari, eu sou jornalista, Tá. já com 8 anos de mercado, e é, eu já trabalhava há muito tempo, há mais de 5 anos, em uma Uhum. mesma empresa, Tá. e uma empresa pequena, uma agência, Legal. e como na comunicação nós temos diversas formas de trabalhar, eu trabalhava numa agência de marketing. E Perfeito. nessa agência de marketing, com uma equipe bem reduzida, bem Uhum. pequena, atendendo Uhum. clientes até de diferentes portes, mas eu já vinha há algum tempo com uma vontade de trabalhar para um setor apenas, um segmento, uma Tá. coisa que é difícil para a gente que trabalha com marketing, né? Assim, Tu nas tinha um modelo agências, mais né? generalista, fazia de um pouco de tudo. Isso, um pouco de tudo e com muitos clientes, Tá. Tá. Não conseguia né? aprofundar, não conseguia ter um modelo mais especialista. Isso. Uhum. Isso, não consegui aprofundar, né? E já tem algum tempo que eu venho estudando, me aperfeiçoando, fazendo cursos Uhum. na área. Então, eu me voltei muito, por exemplo, ali dentro da minha área para o marketing de conteúdo. Dentro do Legal, ótimo. marketing digital, Uhum. o marketing de conteúdo. E com o tempo eu trabalhava com isso, mas eu não conseguia dar profundidade no meu trabalho Tá. ali, desenvolver, né? Então, eu até cheguei a comentar com o meu gestor na época, com meus colegas, que era difícil eu colocar para frente tudo Uhum. que eu estava aprendendo. E eu tinha muita vontade de poder construir mesmo algo legal na minha área. Coisa boa. E aí, quando tu conheceu a gente, nesse momento, né, que tu tá passando ali por essa questão, e aí quero me aprofundar, não tô conseguindo aqui no lugar onde eu tô, e aí começa a bater essa questão assim de querer, será que eu tô pronta para ir pro mercado, para buscar outras oportunidades? Tu conheceu a gente, tu tava trabalhando ainda ou já tava desempregada? Sim, eu estava trabalhando Tá, ainda, mas eu comecei a olhar mais para o mercado, porque entendi. eu estava há muito tempo já na empresa e eu Uhum, não realmente eu não procurava outras oportunidades até eu ter essa vontade, né, uhum, de me aprofundar ali. E aí eu fui procurar oportunidades. tá. E aí, antes de encontrar vocês, eu já estava olhando algumas vagas e me candidatei para algumas empresas que eu via que tinham o meu perfil. Uhum, E anteriormente a isso, como com a questão aqui do presencial, né? Porque a gente está passando agora mais pelo online, uhum. do presencial, eu sempre antes tive sucesso nas minhas buscas e nas minhas entrevistas. Então, eu não entendia por que eu estava me candidatando e eu não era chamada. Uhum. E aí eu ficava assim, não, mas por quê? Algumas vagas eu falava assim, não, eu tenho esse perfil, no mínimo vão querer saber quem eu sou, vão querer conversar comigo. Exato. E eu não estava indo. Aí eu comecei a pensar assim, não, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu pensei, Sim. ou é meu currículo, ou é a forma de eu me apresentar. Aí eu revisei meu currículo e pensei, mas ele está tão completo, porque eu colocava tudo no currículo, né? Uhum. Tu pensava assim, não, tá E muito bom, o que que tá acontecendo? muito bom. O que está acontecendo? Estou fazendo alguma coisa errada, preciso de uma consultoria. Só que eu estava passando ao mesmo tempo por um momento financeiro apertado. Uhum. E aí eu vi assim, eu preciso de uma consultoria, mas eu não tenho como pagar uma consultoria de um Esse é algo, profissional, sim, algo mais né? acessível. Aham. Aí apareceu para mim, nessas minhas buscas, né, na internet, apareceu para mim um anúncio do Admirável Emprego Novo. Ai, E que legal. logo ali naquele vídeo do anúncio, você estava lá, Renata, falando sobre exatamente os meus problemas, exatamente as minhas dores, né? O que eu Aham. estava buscando e se mostrando como uma solução. Aí, a princípio, eu olhei e eu falei assim, não, mas isso será que é muito caro? Porque aí tem ajuda dos especialistas, eu Uhum. não é para mim agora, mas ao mesmo tempo eu preciso disso, né? E aí eu fui fazer o seu workshop Legal, ótimo. que você deu online. E aí, no workshop, eu tive certeza
que você e a sua equipe eram as pessoas certas para me ajudar. Ah, coisa boa. E aí eu vi que também a gente às vezes acha uma coisa, mas se a gente não for a fundo, né? O valor do curso acabou sendo uma coisa assim acessível, com uma possibilidade de divisão no cartão, né? E tudo. Ótimo. E eu fui e apostei, fiz essa aposta, né? No curso. Coisa boa. E aí tu já começou assim olhar as aulas. Tu foi daquelas alunas assim que já começa a olhar e devorar o curso, tu foi Sim, fazendo aos pouquinhos porque tu estava trabalhando. Então como é que estava o sim. teu tempo? Como é que foi assim já esses primeiros momentos, né? Olhando ali o que eu falo e olhando teu currículo, olhando teu LinkedIn. Então, eu peguei todo o tempo que eu tinha vago e me dediquei ao curso. Show. Então, parei outros projetos, dei uma pausa, pensei assim, não, eu preciso me dedicar aqui, mergulhar para poder entender o que está acontecendo, né? Aham. E ali, conforme eu ia fazendo as aulas, eu ia fazendo as anotações, eu ia refletindo no meu horário vago, eu já pegava, refletia, aí eu refazia o meu currículo, aí eu ia lá no LinkedIn, ajeitava, então eu seguia exatamente o passo a passo do curso, Perfeito, que né? bom que tu tá falando isso, né? Porque eu falando é uma coisa, agora uma aluna falando é outra propriedade, certo? E o que que pra ti, cara, assim, de tudo que tu viu, né? O curso ele é super completo, tu deve ter visto, assim, às Sim, vezes a gente acha, vai ter ali algumas dicas, algumas coisas, não, ele vai aprofundando, né, em cada módulo, mas pra ti o que sim. que foi a virada de chave, assim, pra tua situação, que tu acha assim, Renata, aqui eu entendi que eu tava errando, ou esse conhecimento era algo que tava me faltando? Bom, acho que foram as duas coisas, né, principais do curso, pelo menos que eu vi, o currículo e o LinkedIn. Tá, Porque perfeito. eu estava ali com uma falta do mercado olhar para mim, Uhum. ele me ver no meio daquela multidão. E ali, com a lapidação do currículo, né, seguindo ali todas as etapas, fazendo os Uhum. exercícios da frase de poder, de tudo ali, do que eu ia colocar ali, o que era interessante, Escolhendo né? estrategicamente, né, o que colocar. É. E ali, aquilo para mim foi assim, é aqui, Aham. né? E o LinkedIn, eu já me dedicava ao LinkedIn, eu tenho LinkedIn há muitos anos, então eu já estava no LinkedIn, né, com bastante conexões e tudo mais, mas aí também o trabalho que eu fiz no LinkedIn depois está me rendendo até hoje novos contatos profissionais. Que legal, que bacana. Poxa, que baita retorno. Sim, a tua área tem um grande potencial, né, de utilizar o LinkedIn aí para construir essa imagem. Tu trabalha com conteúdo, né, que é uma ótima plataforma Sim. também para trabalhar com Aí era um conteúdo. outro ponto, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu trabalho com conteúdo para as outras pessoas. O que estou devendo para mim mesma, né? Aham. E ali não era uma questão de marketing, né? Era uma questão de reposicionamento Exatamente. de vocês que são especializados em RH. Perfeito, perfeito. E essa vaga que tu conseguiu, que foi a oportunidade que tu tá hoje, foi pelo LinkedIn? Como é que foi o processo? Foi LinkedIn. Foi Ah, LinkedIn e assim, assim como algumas, né, com o curso eu passei a refinar mais também para qual empresa eu iria me candidatar. Então, assim, essa vaga surgiu assim, sabe quando você fica assim perdido, porque eu estava ali buscando, olhando algumas empresas e anotando, e essa eu fui e me candidatei, uhum, mandei o currículo pelo LinkedIn, ou só me candidatei, não lembro, mas assim, tá, tinha várias pessoas mandando, né? tá. E aí, quando eles me chamaram para entrevista, eles me disseram assim: não foi você que achou a gente que achou você. Então, eu não Olha sei se só, assim, no meio dos currículos o meu foi refinado, muito provavelmente muito pelas provavelmente. palavras-chave, por Exatamente. todo o trabalho feito. Então, quando eles falaram isso, eu vi assim, que não foi só eu me candidatar, eles refinaram ali e eles encontraram o meu perfil. Sensacional essa observação, porque mesmo no processo de aplicação, tendo vários candidatos, né, interessados, Isso, ainda existe uma outra busca, onde as palavras-chave vão ser aí isso. a grande estratégia, e para um perfil como o teu, né, Kari, que tinha um perfil mais generalista, que trabalhava, fazia muitas atividades, mas queria focar na área de conteúdo, a palavra-chave era fundamental, né, para ser encontrada para aquela oportunidade. Perfeito, muito bom. Foi tudo. E aí já foi para a entrevista.
E aí eu fui para a entrevista Tá. e, assim, a entrevista, essa empresa também, ela tem um fator diferencial. Ela focou muito nas soft skills, Uhum. né? Que você também fala ali no curso, tem uma parte Uhum. sobre isso, né? Aham. Então, eles acreditam assim, a parte técnica foi o seu perfil refinado, É. aqui eu estou vendo aqui. Sim. Mas, assim, as soft skills foi o que levou à minha contratação, porque me deu o match ali com a empresa, né? Uhum. E assim, eu até hoje eu estou agora, hoje, gravando aqui com você, quase um mês já, né? Entrando na quarta semana, Aham. e eu ainda fico maravilhada como que a empresa tem. Eu tenho o perfil da empresa, e a Que empresa é legal. assim, aquilo que eu sempre sonhei, que eu Ah, que imaginei, legal. em termos de cultura, de trabalho, de tudo, né? Nossa, muito Então, bom, eu Karen. estou muito, muito feliz. E, assim, era uma preocupação minha ali no decorrer, né? Pensava, mas e se eu for para uma empresa que eu não tenho o perfil? E se eu não gostar? Né? E Uhum. se eu sair de uma coisa que Sim. está boa, mas eu quero melhorar, e aí não for bem isso, né? Então, eu Super tinha. normal de quem está trabalhando ter essas indagações, né? Sim, verdade. E assim, sobre o curso, voltando um pouquinho, né, que a gente falou, eu até anotei aqui, foi menos de 2 meses, eu nem fiz o curso todo, eu Aham. fiz os primeiros módulos, né? Então, assim, menos de 2 meses eu tinha, digamos assim, eu passei o curso no meu cartão, eu paguei uma mensalidade no meu Ah, cartão. A segunda eu nem tinha pago ainda e eu já estava contratada. já se pagou. Ah, se pagou o curso. Já. Ai, que E maravilha. foi muito rápido. E assim, no mesmo dia que eu recebi o meu sim, na parte da manhã, eu fui chamada para a entrevista final de um outro processo na parte da tarde. Ou seja, pôde escolher, né, Karen? Ah, agora Podia já, para escolher. quem não estava recebendo nem retorno, chega o momento da vitória. Não, agora sou E sniper, depois, escolho onde eu quero trabalhar. e depois eu ainda anotei aqui. Depois desse período, eu ainda recebi 3 contatos pelo LinkedIn agora. Um foi semana passada. Isso depois que eu já estava na empresa. E Uhum. mais alguns contatos de freela ainda. Então, tanto pelo LinkedIn quanto pessoal, porque aquela coisa assim, que eu acredito bastante, tem a parte técnica, tem a parte que vocês ajudam, e Aham. tem aquilo também da gente se dedicar. Parece que tudo só para favor. Então, você coloca a sua energia ali, coloca o seu Exatamente. esforço, e aí quando vem, né? Eu até comento aqui com meu marido que eu pedi tanto que agora está vindo tudo e eu estou tendo que negar tudo. Eu fico assim, meu Deus. Mas eu faço isso também porque eu estou muito realizada na minha empresa, Ai, né? que coisa boa. Aí eu vou negando tudo e aí eu fico emocionada, né? Que Ai, tipo, eu que quis legal. tanto. E assim, antes de encontrar o curso, se eu não me engano, foram de 1 a 2 meses que eu estava nessa busca. Uhum. Sem retorno Então, nenhum. sem retorno, sem retorno. E aí foi só começar a fazer o curso que eu já participei de alguns processos. E aí eu já comecei a ser chamada, né? E eu ainda estou sendo. Meu currículo, Sim. meu LinkedIn é olhado todo dia por bastante gente, aumentou muito, sabe? Por recrutadores, né? Alguns rendem o contato Uhum. também, né? Então, essa questão do LinkedIn eu procuro ainda manter ativo, Claro que né? sim. Minhas Uhum. publicações. Sempre foi uma rede que eu gostei bastante, mas estava um pouco adormecida, digamos Tava um assim, né? perfil fantasma, um pouco jogadinho. Estava um pouco ali, algum tempo assim, largadinha. Aham. Mas agora continuo ali, né? Porque os contatos são sempre bons, né? Na minha área é imprescindível, né? Uhum. E a gente está sempre sentindo também o mercado, né? Vendo o que está acontecendo. Perfeito. Cara, e eu gostei muito, assim, da tua história e muito da tua fala, porque quem tá empregado, porque a gente tem muito dos alunos estão desempregados, então para a pessoa é mais fácil, às vezes, arriscar, né, assim, né, vou arriscar nesse emprego, se não der também não tenho nada a perder. E quem tá É. empregado já tem um outro ponto. Só que às vezes a pessoa está Uhum. muito tempo na mesma empresa e ela não entende o que está acontecendo com o mercado, né? Qual a estratégia que está Sim. dando certo pro momento, né? Porque a gente está sempre mudando, as estratégias vão mudando. Entrou muito o LinkedIn é uma coisa muito nova, inteligência artificial. E o que acontece? Se tu não tivesse tirado conta e buscado ajuda, a pessoa ela acaba achando que o problema é ela, que o perfil dela é o problema, e ela segue na empresa onde ela não tem realização profissional, né? Eu não estaria vendo esse brilho no teu olhar, esse sorriso, tipo, de realização, de dizer assim, pô, Renata, eu tô realizada, sabe?
e estaria no emprego, assim, não digo nem ruim, né? Porque de repente estava bom, mas no emprego que já não te trazia mais desafio, onde tu sentia que teu potencial não era utilizado, fazia um pouco de tudo, já queria mudança e não tinha essa mudança. E de repente, se tu não tivesse nos encontrado, estaria assim, bom, né? Isso que eu mereço, né? O mercado, o meu perfil, sei lá, daí a pessoa já começa a achar assim, tô velha, não me especializei, o problema é que eu sou generalista. Daí a pessoa tenta achar alguma justificativa porque ela não sabe o que está acontecendo. Para você ter noção, eu estava em uma pegada, eu falei para você, né, que eu estava estudando, me especializando, aí chegou num ponto que eu pensei assim, cara, não sou eu. Tipo, eu não preciso mais me especializar. O que eu tenho aqui é o que eu sou e depois eu procuro outros cursos. Mas com o que eu tenho, eu consigo me recolocar. Então, eu parei de fazer outras coisas para poder me dedicar ao curso. Eu admirava o Emprego Novo, que me deu esse retorno, porque, inclusive, eu estava até ficando um pouco com a autoestima baixa, como você falou, né? Porque eu estava, assim, achando, então sou eu, o problema sou eu nunca vou mudar, eu não vou conseguir ir para onde eu quero, então eu estava achando que o problema estava comigo, né? Enquanto digamos assim, a gente tem muitos desafios hoje, né, para dar visibilidade para as empresas, né, com a questão do online. Então, isso tem que ser bem estruturado, a gente tem que ser bem estratégico, porque não é igual, assim, antigamente, que você... Em alguns cargos pode até ser, mas, assim, a gente não vai mais na empresa entregar o currículozinho na mão, falar com a pessoa, ver se simpatiza para te chamar, né? Então, ainda mais eu que trabalho de forma remota. Eu já trabalhava remoto e continuo, mesmo antes da pandemia, de tudo. Então, para mim, a minha aproximação com as empresas acaba sendo, na maior parte, online. Online mesmo. Sim. Não, e tu vê, né? Daí, daqui um pouco, tu teria achado assim, não tem mais vaga, né? Enquanto mudando a estratégia, tu conseguiu, no mesmo dia tu recebe outro retorno positivo, que tá indo para a última etapa, segue recebendo retorno. E eu sempre falo, vaga tem, né? As pessoas, mas a pandemia... Não, mas vaga tem. A questão é utilizar a estratégia. Eu diria. Sim. Algumas áreas apareceram mais, porque, assim, as crises são oportunidades, né? Então, crises para uns, oportunidades para outros. Então, tem muita vaga pipocando o LinkedIn em algum local, né? Sim. Eu também acabei fazendo perfil em alguns sites de vaga. Eu também recebi alguns retornos. Legal. Né? Mas o meu sucesso foi no LinkedIn. Ótimo. Não, porque o site de vaga também, né? Tem sites que são confiáveis e que também precisa da estratégia de palavras-chave mesmo, se a pessoa, né, coloca toda a expectativa num site de vaga, ok, mas ele precisa também ter estratégia, né, ali no conteúdo, que é a forma que ele vai ser encontrado, né? De qualquer forma, ele vai passar por um filtro. Ai, Kari, muito, muito bacana, sem palavras, assim, né? Que baita caso de sucesso, que alegria ver o teu olho brilhando. Eu acho que não tem satisfação maior para mim, assim, do que ver um aluno realizado, né? Que é o que eu sempre falo, assim, que vocês possam escolher onde querem trabalhar. Então, eu só tenho a te desejar muito, muito sucesso. Né, o que precisar, conte conosco. Tu tem aí todo o acesso, ainda quase um ano, utilizou super pouco. Utilizou pouquinho aí e já tá recolocada, mas graças a Deus deu tudo certo, super rápido. Muito importante foi o retorno de vocês, né? A análise do meu currículo, a análise do meu perfil do LinkedIn, os toques de melhoria. Então, isso eu acho difícil encontrar em outros cursos que a gente compra assim online. Sim, com certeza é um grande diferencial. A gente fez desde que o curso existe, já faz 4 anos. E às vezes tu vai fazer só isso, né, de uma forma personalizada, só buscar esse serviço já paga mais do que tu pagou no curso inteiro. Então, com certeza a gente considera, assim, isso um grande diferencial, mas a gente não abre mão porque a gente sabe que às vezes o aluno, ele tá precisando, assim, de alguém que olhe, que sinta mais confiança, assim, não, eu quero que o recrutador olhe e diga se tá bom mesmo, se tá tudo certo, se eu tô no caminho. Então a gente sabe que às vezes a gente tá, bem como tu disse, com a autoestima mais baixa. E o suporte, ele ajuda, às vezes, até nessa parte emocional, assim, de dar um up, de dar um incentivo, um estímulo, para que vocês peguem um respiro aí e continuem nessa busca. Kari, obrigada, uma boa noite, bom descanso, sucesso aí, muita realização. Muito obrigada a você, eu admirava o Emprego Novo, por ter me ajudado nessa conquista.